E aí, tudo bem? Sabe que um dos meus dilemas enquanto yogi, enquanto filósofo, especialmente como professor, é pensar como é que a gente pode parar de ser burro. É isso mesmo que você ouviu. E a gente, eu tô dizendo que eu tô me incluindo no rolê. A gente é teimoso e burro. E a gente se atira em abismo, sabe? De forma teimosa, estúpida, esquisita. Eu fico pensando nesses padrões, assim, até caricatos, né? Tipo aqueles episódios daqueles desenhos em que o personagem meio inconsciente ou meio inconsequente, ou criança fica tentando se atirar ou se fazer mal, e um outro mais velho fica tentando proteger ele o tempo todo e não consegue, e é um desespero. Eu ouvi uma vez de um mestre o seguinte: se nós percebêssemos a força dos nossos condicionamentos, dos nossos adestramentos sobre a nossa consciência ordinária, como é que eles nos acorrentam ao mesmo modo de ser, de agir, de pensar, altamente previsível. Se a gente soubesse ver esses condicionamentos, ler por entre esses condicionamentos, seria muito fácil a gente entender por que um mestre consegue, aspas, prever o futuro de alguém. Porque o que esse mestre faz é, dotado de uma lucidez clara, límpida, ele consegue ver através dos seus padrões, pensamentos, comportamentos, como é que você é. E a partir disso ele encontra, quase que numa imagem matematicamente projetada, onde é que você está indo. E aí esse mesmo mestre me disse assim: se vocês fossem capazes de ver esse tipo de coisa, vocês iam ficar desesperados ao perceber o quão exaustiva e pateticamente repetitivos vocês são. E eu fico pensando sobre isso, e a reflexão que eu quero fazer é: por que a gente insiste no erro? É por inconsciência ou é por inconsequência? É por a gente não acreditar na consequência dos nossos erros e a gente tá vendo o erro acontecer? Ou porque a gente não tem dimensão de que aquilo é de fato um erro? Porque ao longo desse meu caminho, seja como sadhaka, como acharya, professor e como terapeuta agora, tem um negócio que me deixa meio encafifado: você tá vendo a pessoa cavar o próprio buraco, você tá vendo ela causar a própria tragédia, você tá avisando, não é que ninguém avisou não. E no entanto a pessoa não muda de rota. É muito difícil que ela mude. Dá um negócio ruim. Confesso aqui, é um momento confessional. Como professor, como terapeuta, me dá um certo desespero ter que olhar pro fatalismo dessas situações. De ver a pessoa fazendo algo que vai prejudicar ela inevitavelmente, mas ela continua fazendo. Ou ela finge que não tem nada acontecendo. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre por que apesar das profecias trágicas, a gente as cumpre. Logo depois da vinheta. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, a gente fala de filosofia, a gente fala de meditação e de caminho espiritual, a gente fala de autocuidado, de autoconhecimento de verdade. E se você concorda ou discorda, se você gosta ou desgosta desses vídeos, deixa seu comentário, vamos fomentar o nosso aprendizado em comum. Vamos juntos dar as mãos e, concordando e discordando, construir esse conhecimento. Manda esse vídeo para seus amigos também. Se quiser, se inscreve no nosso clube de membros. E se quiser estudar conosco, dá uma olhada nos nossos cursos e nas atividades do Instituto. Sabe que sempre me chamou a atenção quando eu estudava mitologia, e eu sempre adorei mitologia, quando os personagens, sobretudo os gregos, mas em outras mitologias também, quando eles recebiam uma profecia, parecia que a partir daquele momento, por mais trágica que aquela profecia fosse, por mais que o personagem tentasse evitá-la, ele iria fazer tudo ao tentar evitá-la, por acabar cumprindo-a. Às vezes encontramos nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. O caso clássico do Édipo, né, que é abandonado pelo seu pai, por conta de uma profecia, o Laio joga o filho dele fora, é o filho do abismo, só que o raio da criança sobrevive, é criada por pastores, e aí um dia essa criança, para descobrir seu destino, quando já vira um homem muito bonito, vai até o oráculo de Delfos, e o oráculo fala assim: ei, Édipo, se você for por esse caminho que você tá indo, você vai matar seu pai e casar com a sua mãe. O Édipo fala assim: minha mãe tá em casa, meu pai tá em casa, porque ele pensava que os pais dele eram os pais adotivos. E aí, ele tá no meio da estrada, encontra um cara que esbarra com ele não gosta do cara, o cara não gosta dele, eles começam a bater boca, sei lá, um devia ser palmeirense, outro corintiano, eles começam a ficar enlouquecidos e o Édipo, sendo jovem e forte, mata o cara. Acho que é porque o Édipo era coxo, ele era manco, porque tinha sido atirado do abismo, aí o cara na estrada fala alguma coisa. Eu não lembro a história aí direito, mas eu sei que ele mata o cara era o Laio, o pai dele. Aí ele vai pro reino onde tinha a esfinge, ele mata a esfinge, tarará. Oh, meu Deus, o herói da cidade, aí você pode casar com a rainha. Ele pensa: uau, essa rainha é bonita, é mais velha que eu, mas é uma gata. E ele casa com a rainha, vira rei, e depois de muitos anos, depois que já tinha filho e tudo mais, ele descobre por uma forma trágica que aquela ali é a Jocasta, sua mãe. E quem ele matou é o Laio, seu pai. Pá! Só que tem vários casos nas mitologias e nas histórias, e em todas essas histórias que são cautionary tales, né, contos educacionais e tal,
que falam pra nós de profecias e as pessoas acabam por cumpri-las. Parece uma sina. Parece mesmo que é um destino traçado pra ser cumprido como tragédia. E eu fiquei pensando durante muito tempo, pensando assim, pô, mas se um Deus me avisa de um negócio e eu tô lá sendo, sei lá, o Édipo, eu ia tentar entender um pouco mais essa profecia pra não vivê-la. Mas aí a gente volta pro tio Jung e seu cachimbinho e seu bigodinho, falando pra nós que os mitos contam verdades emocionais eternas pra nós, simbólicas. Então ele vai dizer que todo mito tem um potencial de verdade sobre o inconsciente humano. E aí quando a gente vai analisar essa questão da profecia, é justamente por aquilo que um mestre me falou, quando eu contei lá no começo do vídeo. Nós somos exaustivamente repetitivos, gostamos dessa repetição, porque nessa repetição a gente se confirma, a gente tem feedback de quem nós somos, a minha identidade está calcada nas minhas memórias, na minha reputação, nos meus hábitos acumulados e no meu jeito de ser que eu penso que definem quem eu sou. Eu não ouso fazer muito diferente, porque eu tenho medo do que vai aparecer se eu tentar ser diferente. E aí eu acabo agindo fatalmente para cumprir aquilo que eu tentava fugir, daquilo que eu tentava fugir. Por que a gente faz isso, hein? Eu tô falando isso porque eu tenho uma experiência, assim como a do Jung, empírica, com as pessoas que eu atendo, com os meus alunos, que me trazem problemas bastante claros e que, não raro, eu, ou os nossos irmãos de sangue, ou as pessoas da família dela, ou seus terapeutas de outras áreas, seus psicólogos, todos eles aconselham essas pessoas. Elas não escutam. O Jung vai dizer que, na verdade, não é porque a função de um terapeuta não é nem de longe aconselhar, nem dizer a verdade, nem mostrar o caminho. É ajudar que a pessoa crie aberturas na própria consciência para que ela mesma entenda e desse entendimento próprio, dessa verdade saboreada por si mesmo, aí sim ela tem condição de mudar. E que muitas vezes isso vai acontecer quando ela quebrar a cara mesmo. Então, às vezes é necessário que ela vá pro abismo. O ponto que eu tava tentando discorrer com você é, você acha que isso acontece porque as pessoas são inconscientes dos seus padrões ou porque elas são inconsequentes? Ou um pouco dos dois? Calma, geração internet dos dedinhos furiosos. Pensa antes de escrever. Para um minuto. Vamos fazer um exercício? Eu não vou nem falar pra você clicar no stop, pra você não ter trabalho. Reflita. Nós seguimos os nossos padrões por inconsequência, por inconsciência, por ambos ou por algum outro fator. Pra você não sair do vídeo e não perder a retenção, 10 segundos, e aí você para esse vídeo se você quiser pensar mais a respeito. Pensou? Então, porque assim, se é por inconsciência, não tem o que fazer, né? A não ser dar instrumentos para as pessoas se tornarem cada vez mais conscientes ou terem contato com o seu inconsciente. No caso da psicanálise, da análise junguiana, isso é feito, né, da psicologia analítica, isso é feito a partir da interpretação do simbólico, seja a interpretação do sonho, seja o uso da imaginação ativa, seja o uso da associação de palavras, as técnicas que o Jung vai usar, ou o Freud, né? O Jung não usa interpretação de sonhos, ele usa o material dos sonhos, mas como mecanismos para fazer esse trabalho. O Lacan vai usar de outras ferramentas, mas e o yoga? O que a gente faz isso nas práticas meditativas? Olha, primeiro pra gente enxergar esses padrões, a gente faz um distanciamento, aquela epoquê. A gente cala, a gente fica quieto e olha com muita profundidade, com muita seriedade, com tremenda lucidez, para como é que a gente age. E olhar com tremenda lucidez é evitar os 4 labirintos, né? Quais sejam os labirintos do auto-engano? A culpabilização, a justificação, o remorso e o delírio. O que é isso? Culpabilização é você tentar encontrar responsáveis pelos seus problemas e as suas dores. Não, mas eu continuei agindo assim, apesar da profecia, porque ele não me deixou agir diferente. Profecias são uma forma de linguagem, tá? Apesar dos avisos, sei lá. Não, mas olha, você vê, eu continuei agindo assim, mas não é que eu quisesse. É que, na verdade, aconteceu isso. O remorso é você ficar se comiserando. Eu sei que eu fui avisado, mas eu sou uma grande porcaria. Você vê como eu sou um bosta? Eu não consigo fazer diferente. E o delírio é, tá vendo? Me fizeram a profecia. Eu não tinha como escapar dela. Me contaram isso. Quando me falaram, eu gravei isso na minha mente, aí acabou. Eu entrei ali e já não dava pra fazer outra coisa. Então, o trabalho do yoga é tornar-se consciente sobre os seus padrões. Então, não usar mais a desculpa da inconsciência. É saber, fatalmente eu estou fazendo por onde para criar sofrimento em mim e nos outros seres. Eu preciso primeiro parar. Quais são ali os preceitos do Buda, né? Não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Isso é dificílimo. Não fazer o mal a ninguém é dificílimo, porque mesmo quando a gente não tem a menor intenção, a gente acaba tropeçando e fazendo mal. Fazer o bem, então, fazer o bem de verdade, a quem a gente gosta, é muito difícil. Saber o que a pessoa de fato precisa e dar pra ela o que ela precisa, pra ela ficar bem, e não o que ela quer, o que você quer dar. E fazer o bem a todos os seres, incluindo aí aqueles que você não gosta, os que te fizeram mal, nossa! Então, pra você ter condição de não fazer o mal, primeiro você precisa parar. Para. Mas o Krishna disse que não tem como não agir. Sim, você tá agindo de uma certa forma quando você tá meditando. Você tá operando uma ação de observação.
uma ação ativo-passiva, né? Ativo no sentido de você escolher parar e passiva no sentido de você não estar operando nada no mundo externo, mas está operando muita coisa aí dentro. Então você precisa olhar e ver quem é você. Agora, tenha cuidado também com a ideia de que, é inconsciente, então eu não sei. Porque o inconsciente é como se tivesse uma nuvem, um blur, uma neblina, uma coisa espessa tapando a sua visão, mas você tá vendo alguma coisa. Tem algo que você fareja de que tá errado, sabe? O yoga vai dizer isso, né? Que o Vedanta principalmente vai dizer que a gente reconhece a verdade porque ela tem raça, ela tem sabor, cheiro, ela tem gosto de verdade. A gente reconhece aquilo, isso aqui tem um negócio diferente. A mentira é a mesma coisa. Quando algo está sendo produzido a partir do nosso auto-engano, a partir dos nossos padrões viciados, lá no fundo a sua consciência sabe. E quando você diz, mas eu não consigo mudar, na real mesmo, se você quer saber a verdade, é que você não quer. Você não tem instrumento, você não tem mecanismo, você não tem jeito de fazer diferente, porque ninguém te ensinou, mas lá no fundo você não quer mudar, porque parte de quem você chama de eu está fundamentada na repetição dessa forma de agir, pensar e ser. Você morre de medo de fazer diferente. E aí é fatal que a coisa vá degringolar uma hora. É engraçado, quando eu tô falando dessa coisa de profecia, vocês acham que são coisas muito, escalafobéticas, mas são coisas simples do tipo, a pessoa tá reclamando de um emprego há muitos anos, você fala pra ela tentar trocar, ela não troca, você fala, do jeito que você tá, reclamando do lugar que você tá, e com a mente em outro lugar, você é o elo fraco, você vai ser mandado embora. Aconteceu isso com um amigo meu, assim, mas foi claro e cristalino. Ele entrou no novo emprego reclamando o tempo inteiro, e com a cabeça voltada pra outra coisa, pros relacionamentos pessoais. Eu falei, olha, inevitavelmente, você vai chamar a atenção de uma forma ruim e vai sair, se você continuar assim. Precisa ser médium, precisa ser sacerdote, precisa ser Deus para fazer uma profecia, assim. Não, o nome disso é bom senso. Ele mudou? Não. Ele queria mudar? Não. É o Idrissá dizendo, né? Uma máxima sobre a humanidade é: quero fazer o que eu bem entender e quero o assentimento de todo mundo para isso. Mais ou menos isso que ele diz, né? Deixe-me fazer o que eu quero e me dê a sua aprovação. Isso, é a mesma coisa. Então ele diz uma máxima sobre a humanidade: deixe-me fazer o que eu quero e ainda me dê a sua aprovação para isso. Então as pessoas não querem mudar, elas querem que o mundo se mude à sua conformidade. Aí tem outro elemento que não é só a inconsciência e a inconsequência. É a burrice mesmo. Burrice é uma parte da inconsequência, mas a ideia é um delírio aqui, é um devaneio profundo. Não é que eu não tô com medo das consequências, eu nem acredito que elas possam existir. Pior, eu acredito com uma forma de pensamento mágico que basta eu ter fé, ou basta eu não olhar para o problema, ou basta eu desviar minha atenção e ele vai se transformar. As situações vão se transformar ao meu favor. Um milagre vai vir me ajudar. Não vem. Salvo raríssimas exceções, não vem milagre. Então se alguém está te avisando sobre os rumos que a sua vida está tomando e você desconfia que aquilo ali tem uma verdade, por mais amarga que seja, para pelo menos um momento para ouvir sobre a possibilidade de aquilo dar errado da pior forma possível. Que de repente você consegue mudar de rota. Sem ajuda, isso é muito difícil. É por isso que a gente faz o trabalho terapêutico com quem quer de fato operar a revolução de si. Mas vou te falar que é muito difícil que uma pessoa de fato queira mudar. Muito difícil. Eu falo que, claro, os nossos condicionamentos, nossos sanskaras, nossa genética, tudo isso faz parte dos sanskaras, na verdade, mas considerando os sanskaras como uma parte espiritual, a genética fisiológica, a social e a familiar como psicológica, todas essas coisas determinam, né? A língua que eu falo, a roupa que eu visto, a comida que eu como, tudo isso determina mais ou menos como eu penso sobre o mundo, como eu ajo sobre o mundo. Então, para mudar de rota, é muito difícil, né? Você vai mudar alguns graus de pouco em pouco. Mas fazer isso de forma consciente é o que nos dá condição de ter uma vida que vale a pena. Mas é muito difícil que as pessoas tenham vontade de mudar. A questão é perguntar todos os dias se você tá afim. Porque o lance é assim: tá doendo onde você tá? Tá incomodando onde você tá? Então muda. Porque se você disser pra mim, mas eu tenho medo de fazer algo e piorar, além de ser uma pessoa com pouquíssima consciência de si, você é uma pessoa absolutamente covarde, uma pessoa que tá perdendo tempo no mundo. É uma pessoa cujo tempo de vida tá sendo gasto em sobreviver e não em viver. Porque se onde você tá ruim, está dizendo, eu não tenho ferramentas pra mudar, eu não tenho chance. Eu tô te dizendo, só para, silencia e observa. E aí as soluções começam a aparecer desse lugar da observação. Mas de verdade, presta atenção, porque os sinais estão sempre sendo dados. Ou como diria minha terapeuta, né? A Evelyn fala, a consciência sempre sabe. Sempre sabe. A questão é que às vezes a gente não quer ouvi-la. Ou quase sempre a gente não quer ouvi-la. Quebrar um padrão é difícil, mas vale a pena. E tem como. Se você quiser aprender como, uma das formas, você pode aprender aqui com a gente. Marca um horário comigo pra gente começar um trabalho lento e verdadeiro e profundo, que não é coachismo não, mas que vai te ajudar a entender o que é de fato autoconhecimento, o que é de fato mudança.
mas vai também te ajudar a evitar essas profecias autorrealizáveis, sabe? Porque você tá em rota de colisão consigo. E às vezes você pode ter, inclusive num desses encontrões, uma chance de despertar, mas é muito raro que você consiga fazer isso em plenitude e não saia completamente machucado, traumatizado quando você se cega para soluções que estão aí diante de você. Esse véu, esse marasmo, essa letargia de quando a gente tá agindo no erro, sabe que tá agindo, mas não sabe por onde, nem de que jeito sair desse lugar, isso daí começa a ser removido quando a gente para e observa, quando tem ajuda profissional e quando existe uma vontade sincera de transformação. Sem mudança de atitude não pode haver mudança de caráter. Sem mudança de caráter não pode haver mudança no ego. Sem mudança no ego, na estrutura do ego, não pode haver mudança do destino. E, portanto, não pode haver um resultado melhor para as coisas que você está fazendo mal, se você não passar a saber como você está agindo mal e por onde você vai começar a agir bem. Até mais.